Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos trazer notícias, informações sobre a proposta que o Vasco, formalizou para a compra do zagueiro Arboleda. Vamos falar da venda da SAF, vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de ontem, entre Barraca Central e Vasco da Gama pelo primeiro jogo da Copa Sul-Americana. E vamos falar também do treino, que o Vasco vem, os jogadores que ficaram, Renato Gaúcho, os jogadores titulares que ficaram no Rio para o jogo de sábado às 16h30 lá em Belém contra o Remo. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasilzão. Galera, vamos falar agora sobre a formalização de proposta que o Vasco fez pelo zagueiro Arboleda. O Vasco procurou um representante do jogador, do zagueiro, e fez a proposta de um contrato longo até 2029 e com um considerável aumento de salário. O Arboleda hoje ganha 800 mil no São Paulo, e o Vasco fez essa proposta, com um aumento de salário e esse contrato até 2029. O Arboleda veio para São Paulo, para rescindir o contrato, Então aí essa briga entre eles aí, vamos ver o que é que vai acontecer. Lembrando também que o Internacional também está interessado no Arboleda. Vamos ver, o Admar Lopes está conversando com o representante do jogador, quem oferecer aí a melhor proposta, eu acho que o jogador irá aceitar. Eu espero que aceite pela proposta do Vasco, porque o Arboleda, o Vasco precisa de um zagueiro que tenha as características do Arboleda. O Arboleda é um grande jogador, um grande zagueiro. O Arboleda faz gol, a subida dele ali para escanteio, ele sempre faz gol. O Arboleda joga no São Paulo há 10 anos. Quando um jogador fica num time 10 anos é porque é bom jogador. Aí agora está esse mal-estar entre ele e São Paulo aí, e aí é um bom momento do Vasco trazer o jogador para o Vasco. Esse momento, aproveitar esse momento que anda a situação dele lá com o São Paulo. O zagueiro Arboleda é muito bom, defensivamente ainda, melhor ainda, porque ele é um zagueiro que o Vasco precisa, é um zagueiro que atua pela lateral direita ali, pelo lado direito da zaga, muito alto. A falta desse zagueiro não é de agora, é desde a temporada passada. Ele é um zagueiro que é bom em bola aérea, tanto ofensivo como defensivo. E o Vasco só vai ter a ganhar com ele. Um jogador rodado, muita experiência, 31 anos, mas vale a pena o Arboleda vir para o Vasco. O Vasco vai cair como uma luva, ele vai cair como uma luva ali na zaga do Vasco. Fica aí Robert Renan pela esquerda e ele pelo lado direito da zaga. Vai ser muito bom. O Vasco só vai ter a ganhar. Galera, agora vamos falar sobre a compra da SAF. O Vasco pode receber uma proposta nessas 2 semanas sobre a venda da SAF, a venda da SAF do Vasco. O empresário Marco Lamáquia e o seu corpo jurídico fez um levantamento das dívidas do Vasco, tudo que o Vasco deve, e aí o Vasco pode receber essa proposta aí. As informações é que Marco Lamáquia vai distribuir por ano só para o futebol ao Vasco, destinar por ano só para o futebol do Vasco 200 milhões todo ano. Isso fora a venda de jogadores, que fica lá no futebol mesmo. E isso aí é uma das propostas. E o Vasco, claro que ele vai pagar as dívidas do Vasco, que não são poucas. Só 20 milhões ele deve, o Vasco deve ali ao Internacional pelaquela compra de David e outras dívidas que o Vasco tem aí com outros clubes. Essas dívidas serão sanadas. Tem a reforma do CT Moacir Barbosa e tem mais coisas aí para frente. Então o Vasco vai receber essa proposta nesses 10 dias aí, nessas 2 semanas, do Marco Lamáquia. O Marco Lamáquia fez todo o levantamento das dívidas, de tudo que o Vasco deve, e as informações é que 200 milhões por ano ele vai destinar só ao futebol. Só 200 milhões por ano aí dá para negociar.
Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né? O jogo de ontem, lá na Argentina. é, o Vasco foi para lá, para a Argentina, para enfrentar o Barraca Central com os jogadores reservas e a garotada da base, 11 jogadores da base. O Vasco, primeiro tempo, dominou bem o jogo. Os jogadores que entraram como titular foi o Fusato, né? Puma, Fusato, Puma na lateral direita, Cuesta, Lucas Freitas e o Wallace Falcão na zaga. O Vasco jogou com três jogadores na defesa. Avelar na lateral esquerda, Hugo Moura como primeiro volante, JP como segundo homem ali de volante e Matheus França. Nuno Moreira e Spinelli centralizado. O Vasco, né, dominou o primeiro tempo. O Vasco era para ter ali feito pelo menos 2 gols ali no primeiro tempo. O Spinelli ali deu uma cabeçada, o goleiro tirou na ponta dos dedos lá. Depois o Spinelli tentou outra vez, quase, né, gol. E aí também o Avelar deu um chute lá, o goleiro defendeu. O Puma Rodrigues, durante o jogo, também deu um chutão lá e o goleiro. Sei que o Vasco, no primeiro tempo, cara, dominou o jogo. O Vasco, no primeiro tempo, dominou o jogo, era para ter ganho ali no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Barraca Central deu só um chute, tá? que, o, que o goleiro Fusato espalmou para escanteio, mas foi só isso aí. Já no segundo tempo, né? Já no segundo tempo, o Vasco entrou mais cauteloso. O Barraca Central ainda jogou melhor uns minutos ali. Até os 15 minutos por aí, o Barraca Central quis tomar conta do jogo. Choveu, o campo não estava mostrando boas condições e o Barraca Central bateu muito, né? Por último, ele deu uma entrada no Nuno Moreira aí aos 35 minutos. O Nuno Moreira teve que sair e entrou o Marino Inestrosa. Mas, cara, o Vasco dominou o jogo, os jogadores, principalmente os jogadores da base, entrou muito bem. Esse, o, que entrou como zagueiro, jogou muito bem. O Avelar, muito bem. O JP, cara, foi o destaque do jogo. O JP, eu não sei porquê, o Renato Gaúcho não dá uma chance ao JP, cara. O JP jogou bastante. O destaque da partida, né, foi o JP. O Hugo Moura também jogou bastante, mas o JP jogou muito futebol ali. As passes dele, os lances dele, a saída de bola. O garoto tem que estar jogando já no time titular, cara. O Renato Gaúcho tem que ver essa parte aí. JP foi o destaque, jogou muito bem. Agora, as decepções, cara, falar a verdade, o Matheus França, pelo amor de Deus, cara, o cara apagado, só deu a única coisa que ele fez foi um cruzamento ali que lançou a bola que o Spinelli cabeceou e quase faz o gol. Pronto, foi isso e apagou. Era um jogador a menos, o Matheus França, cara, era um jogador a menos no jogo de ontem. Eu não sei, porque esse cara deve ter umas costas quentes, porque, cara, teve muita chance, foi vaiado várias vezes, agora até jogando nos times reserva, um time misto, o cara não se mostra no futebol, no jogo, não faz nada, cara. Foi um jogador a menos, né? Ele saiu no segundo tempo, né? Faltando, e ainda não jogou nada no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo, saiu só os 35 minutos. Né? Os 25 minutos foi que ele foi substituído. Mas, cara, apagado no jogo. O Nuno Moreira também, aquela coisa, não foi muito bem. O Marino Inestrosa, cara, mais uma vez ruim. Entrou faltando 10 minutos, porque o Nuno Moreira levou uma pancada lá e ele entrou no lugar do Nuno Moreira, mas não foi lá essas coisas. O Marino Inestrosa é um bom jogador, cara, jogou muito lá no time que ele jogava lá na Colômbia, era destaque lá, veio como um destaque para o Vasco até agora, não está mostrando futebol. Mas foi isso aí, o Vasco dominou o primeiro tempo, né? Depois teve uma expulsão de um jogador lá que deu uma entrada muito dura no Nuno Moreira, foi por isso que o Marino Inestrosa entrou no lugar de Nuno Moreira. Depois o Adson entrou no lugar do Matheus França, que já deveria ter entrado. Na realidade, o Matheus França não deveria nem ter entrado nesse jogo, cara. Não era para ele estar
Eu não sei o que é que ele tem que... Não sei, tem as costas quentes esse jogador, os caras aí tem que ir embora agora, né? O contrato dele termina no meio do ano e ele ir embora lá para o Crystal Palace, porque além de ganhar uma grana boa, 1 milhão no Vasco, para fazer isso, não vale a pena. Com 1 milhão o Vasco traz 2 jogadores bons. E aí, galera, os jogadores já estão no Rio, né? Foi empate, foi bom, não foi ruim, foi 0-0, não levou gol, né? A escalação foi, o Renato estava assistindo o jogo do Rio de Janeiro, foi ele que fez essa escalação para o auxiliar técnico colocar em campo, e os jogadores já estão no Brasil. Hoje alguns deles vão treinar, né? Hoje o Vasco ficou no Rio, né? O Renato Gaúcho ficou no Rio com os jogadores titulares, treinou ontem, né? Vai treinar hoje junto com alguns desses jogadores. Eu espero que o Renato Gaúcho coloque o JP ali no meio, JP, o Tietê, ele tem altos e baixos. O JP muito melhor do que o Tietê, tem uma saída de bola boa, combate mais ali. O Tietê não é de combater ali, de combate ali atrás, de ajudar muito ali atrás. O JP já faz essa parte. O JP tem uma saída de bola muito boa, tem um passe muito bom. A gente viu contra o Cruzeiro ali que ele entrou, o terceiro gol saiu por aquele passe que ele fez ali para o PH, e resultou no lance, resultou o gol do Vasco. E, cara, o Renato Gaúcho tem que dar uma chance ao JP. Eu acho que ele assistiu o jogo ontem e viu que o destaque foi o JP. Quem sabe ele não use o JP contra o Remo agora. Então o Vasco treina hoje, né, com os jogadores que ficaram no Rio e alguns que chegaram, né, da Argentina ontem mesmo. O Vasco, o Renato Gaúcho vai fazer um treino hoje. Amanhã o Vasco viaja, né, para Belém, vai se concentrar no CT do Paysandu. Amanhã ele fará um treino, né? O Vasco viaja amanhã, né, para o Rio, faz um treino hoje, amanhã viaja para Belém. Na sexta-feira faz um treino lá no CT do Paysandu para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Remo lá em Belém. Vai ser um jogo difícil, sabemos que o Remo vem querendo sair da zona de rebaixamento, está em 18º colocado, jogou contra o Grêmio no domingo, mereceu ganhar, perdeu um pênalti, e o centroavante perdeu um gol lá, cara, do gol sem bola, sem goleiro nenhum. Foi pior do que aquele gol que o Tietê perdeu, e era para o Remo ter saído lá de Rio Grande do Sul com a vitória, saiu com empate, né? Ganhamos um ponto. E o Vasco amanhã, o Vasco no sábado vai ter dificuldade, né? É um jogo duro, jogo difícil, mas o Vasco está precisando de 3 pontos, por isso que o Renato Gaúcho poupou os jogadores, e vamos ver como é que vai terminar o jogo sábado. Eu acredito que o Vasco vai ganhar do Remo lá, vamos trazer 3 pontos de lá para a gente dar uma subida na tabela, não se distanciar dos líderes lá em cima. Galera, por enquanto é só. Eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau!